Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo aqui no meu endereço telemático, no YouTube, Instagram, Facebook e blog, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para que possamos divulgar cada vez mais as informações que eu preparo aqui para um público maior. Edição de 13 de outubro de 2023, sexta-feira. O sextou já chegou, né? O sextou chegou. E nesta semana tem feriadão para muita gente. Funcionário público então enforca a sexta, normalmente. Grande parte de funcionários públicos, né, quando tem um feriado assim, antes da sexta, na quinta, a sexta acaba sendo enforcada, né? Então vamos lá às informações gerais. Edição de 13 de outubro de 2023, sexta-feira. A fase da Lua é quarto minguante, que começou no dia 6. Estamos passando 286 dias do ano. Faltam 79 dias para terminar 2023. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia-se a 27ª semana do tempo comum. Alguns santos de devoção: Venâncio Geraldo de Aurillac, Celidônia, e o Beato, ou Beata, Beata, Alexandrina de Balazar. É dia de penitência para os católicos, hein? Tem católico que deixa de comer carne nesse dia, outros fazem algum tipo de sacrifício, de mortificação, né? Aí você tem que procurar o padre de sua confiança para se informar, você que é católico. É Dia Internacional da Redução de Desastres, Dia Mundial da Trombose, Dia Mundial do Ovo, Dia Nacional da Fisioterapia e do Terapeuta Ocupacional. Deixa eu falar para vocês também sobre a programação da Igreja Católica em relação a missas. Nesta sexta-feira, dia 13, na Paróquia Central de Colatina, haverá missa ao meio-dia, celebrada pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral, no centro. 19 horas também em Colatina, na Catedral, tem nova celebração eucarística presidida pelo padre David. Ok? Participe! Nesta sexta, várias oportunidades de você se espiritualizar, você que é cristão católico. Deixa eu ver, temos informações sobre telefones das paróquias. 2102-5010 é o telefone da paróquia colatinense do centro. Paróquia Santa Clara, 99934-5155. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Vicente, tem o seguinte telefone: 99507-2251. Agora aqui temos... Não, esse 9957-2251 é Paróquia Imaculado Coração de Maria, São Silvano, é isso mesmo? É, isso mesmo. Agora sim tem o telefone do Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O WhatsApp é 99985-3558. Tá bom? E o fixo, 3329-1226. Ok? E chance de emprego, hein? Você está procurando emprego? Vá ao Cine, hein? O Cine eu não sei se está funcionando hoje, porque, como já disse, depois de um feriado de quinta-feira, sexta-feira eu não sei se está funcionando. Mas fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. O telefone você pode ligar para saber, 3721-7102. O Cine, ele disponibiliza oportunidades para os desocupados, oportunidades de emprego oferecidas pelas empresas da região.
Cotação do café no último dia 11, no fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória, saca de 60 quilos. O Arábica Bebida Dura, R$ 770. O Arábica Bebida Rio, 695. O Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 604 a saca. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,1%, cotado a R$ 5,05, ainda acima de R$ 5,00 o dólar. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve alta de 0,2% a 117.050 pontos. Quero falar para vocês sobre o Dia das Crianças em Colatina. Foi comemorado com muita festividade, muitas festas. Algumas famílias promoveram por conta própria festividades com brindes para crianças em Colatina no dia 12 de outubro de 2023, quinta-feira. Uma mulher informou que sua família já festeja a data há vários anos e para isso ela adquire produtos para petizada nas lojas colatinenses. No bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a missa das 7 horas, com solenidade para Nossa Senhora Aparecida, teve também homenagem à criançada. Ao fim da celebração eucarística, houve comidas típicas, bebidas também, para justamente o público infantil, e os adultos participaram, porque a criança não vai sozinha à missa, vai com o pai ou com a mãe, né, com o avô, com a avó, com tios. No bairro Operário, a festa matutina das crianças teve pula-pula, pipoca e outras atrações, outras brincadeiras na Praça Anita Costa. Pais e avós levaram seus pequeninos para festejar o Dia da Criança no bairro Operário. Parabéns, eu estive lá, estive no Perpétuo Socorro também, né? Agora, vou falar sobre a homilia. Em sua homilia na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a homilia na missa de Nossa Senhora Aparecida e também das crianças, o padre David José Langa Lopes disse que Maria é exemplo de fidelidade, dedicação, cuidado, e todos deviam se espelhar nela, deviam olhar mais para ela. A primeira leitura do dia falou da rainha Esther, que pediu ao rei a vida para o seu povo. Essa leitura também se aplica a Maria, que intercede a Jesus por nós. Ela é vista ainda como uma mulher do livro do Apocalipse de São João, que deu à luz um filho, mas o dragão tentou vencê-la, não conseguindo, pois ela mostrou fidelidade a Deus. No caso do Evangelho, que trata das bodas de Caná, Jesus tinha um projeto pessoal de Deus Pai, mas Nossa Senhora apareceu no meio do caminho e ele mudou o projeto para atendê-la. No caso, Jesus diz que não chegou a sua hora e Maria praticamente não dá ouvidos e diz: fazei o que ele vos disser. E aí acontece o que é repetido até hoje. Quando a mãe pede, o filho atende. E atende com excelência, pois na falta do vinho, Jesus fez milagrosamente um vinho melhor ainda do que o noivo tinha adquirido. Para os fiéis cristãos, Jesus também dá o vinho melhor, símbolo da alegria, da fidelidade. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Maria fez com que os próprios planos de Jesus mudassem. Na nossa vida, devemos também fazer o que Jesus nos disser. Maria diz para nós: faça o que ele vos disser. Não ao aborto e às drogas. No horário dos avisos foi informado que no sábado, 19 horas, haverá celebração da palavra normal da semana na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro homônimo. E foi pedido aos fiéis, pelo representante da comunidade, que dobre os joelhos, a fim de que não seja aprovada no Brasil a liberação das drogas e do aborto. Então vamos rezar, dobrar os joelhos, quer dizer, rezar com muito afinco, né? É isso que devemos fazer. Agora, informação sobre a guerra entre Israel e os terroristas do grupo palestino Hamas. Mais de 400 brasileiros já deixaram Israel por causa da guerra. Um segundo avião pousou
no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, justamente no dia 12 de outubro de 2023, no feriado da Padroeira do Brasil. A aeronave trouxe 214 brasileiros que quiseram deixar Israel por causa da guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas. No primeiro voo foram transportados 211 passageiros. Então são mais de 400 que já retornaram. O conflito bélico começou no dia 7 de outubro de 2023, quando os extremistas islâmicos invadiram o território judeu, mataram, estupraram e sequestraram habitantes e até estrangeiros, além de lançarem de 2.500 a 5.000 mísseis contra o território judeu. Olha, uma coisa terrível isso, hein? Terrível, mas temos que falar, porque esse pessoal que vive do terrorismo é um povo perigoso. Tem que ficar atento a esse povo, porque a mente deles é deturpada. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, endereços na internet. O pessoal gosta de falar rede social. Pois é, o principal é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. No YouTube você pode se inscrever, dar um like, compartilhar, para que mais pessoas tenham esse teor, esse conteúdo de informação, ok? Vamos a um caso policial em Colatina. Gente, olha, polícia colatinense apreende bens de um jovem suspeito que se apropriou de 150 mil reais de um vizinho octogenário. Quer dizer, um homem de 80 anos. Minha nossa, hein? 150 mil. Então a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais DEIC, de Colatina, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Nova, no município de Colatina, região noroeste do estado do Espírito Santo. A residência alvo do mandado pertence a um homem de 32 anos, que foi indiciado por crime de apropriação indébita. As investigações da DEIC apontaram que a vítima do indiciado seria o próprio vizinho dele, de 80 anos de idade. Meu Deus. O suspeito teria se apropriado de aproximadamente 150 mil reais da vítima. Durante a busca foi realizada a recuperação de bens totalizando a quantia de 15 mil reais, além de objetos e documentos que possivelmente vão permitir a recuperação de outros valores, explicou o titular da delegacia especializada, delegado Dair Oliveira Júnior. Vamos torcer para que consigam recuperar o restante do que foi levado do senhor de idade, do idoso, né? Pelo amor de Deus, 150 mil, vizinho, hein? Tem que estar atento a tudo hoje em dia. Inflação aumenta no Brasil. É isso mesmo? Inflação aumenta no Brasil. O índice do custo de vida brasileiro aumentou em setembro, puxado principalmente pelo preço da gasolina. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, ficou em 5,19%, segundo divulgação do Banco Central do Brasil, em 11 de setembro de 2023. Esse índice, inclusive, saiu da meta, oficial. O somatório anterior era de 4,61%, e passou para 5,19% em 12 meses. A alta foi de 0,26% no mês passado, mês de setembro. CPI das ONGs é prorrogada. O presidente da CPI das ONGs no Senado informou que deve ser prorrogada para meados
do mês de dezembro, a finalização das investigações sobre o uso de recursos públicos e estrangeiros por organizações não governamentais da Amazônia brasileira. Essas ONGs que vivem na Amazônia. O prazo final previsto pelo requerimento que criou a comissão é 23 de outubro, mas ele disse que o prazo vai ser prorrogado. A última sessão da CPI agora foi fixada em 19 de dezembro, depois de pedido com assinatura de 41 senadores, segundo a agência Senado. Líderes indígenas, inclusive, de várias etnias, foram unânimes em dizer na CPI, olha o que eles disseram: nós não precisamos mais de terra, como eles dizem que a gente precisa é de dignidade e de políticas. A gente não pode plantar, não pode colher, vender, muito menos minerar. Olha, os representantes das ONGs investigadas arrecadam dinheiro e não há controle nesse gasto, que eles gastam até 80% entre eles mesmos. Nossa, foi dito por indígenas, hein? O titular da CPI, que tornou públicas as informações, é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Os índios querem trabalhar, não querem mais terra não, gente. Pelo amor de Deus, eles querem ser civilizados, né? Pelo amor de Deus. Vai ser prorrogada então a CPI das ONGs. E olha o que o índio disse, essas ONGs gastam 80% dos recursos lá entre elas mesmas. Ei, meu Deus do céu. É a vida, né? É a vida. O que temos mais aqui? Algumas notas da Polícia Civil do Espírito Santo. Equipe do 5º Distrito Policial recupera aparelho celular na Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. O celular havia sido furtado no dia 24 de dezembro, na região de Jardim Camburi, em Vitória. Polícia Civil deflagra a segunda fase da Operação Cavalo de Aço e procura 2 homens envolvidos em assalto cometido na Serra, Grande Vitória. Diligências foram realizadas nos endereços dos investigados, mas eles não foram encontrados e são considerados foragidos. Operação Val Valentino? É esse mesmo nome? Eu estou vendo aqui a informação que eu estou recebendo. Operação Val Valentino. Forças de segurança prendem 4 homens em Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo. Os alvos estavam localizados em bairros já conhecidos pela polícia como locais de intenso tráfico de drogas. A ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar resulta na prisão de traficante e apreensão de drogas em Guaçuí, no interior capixaba. Os entorpecentes estavam enterrados às margens de um rio na região conhecida como Lagoa. Minha saudação a você que acompanha meu endereço geral, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Olha, uma nota nacional. Comissão aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida estava prevista no parecer do relator, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, apresentado ao projeto de lei 580/07 e aos textos apensados a ele. O parecer recebeu 12 votos favoráveis e 5 contrários. A proposta ainda será analisada em outras comissões. Se for aprovada essa proposta, seguirá para o Senado. A aprovação contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconhece a união entre casais do mesmo sexo para designar entidade familiar.
O negócio é a terminologia família, entidade familiar, né? O pastor Eurico, no entanto, que é esse deputado federal, argumenta que cabe ao Poder Legislativo e não ao STF, ao Supremo, deliberar sobre o tema. Em 10 de outubro de 2023, Eurico apresentou uma complementação ao seu parecer que inclui novos pontos. O texto do relator mantém a proibição de união homoafetiva e determina que a justiça interprete o casamento e a união estável de forma estrita, sem extensões analógicas. Ou seja, deixa claro que essas formas de união dizem respeito apenas a homem e mulher. Critérios religiosos. O novo texto determina também que o Estado e a legislação civil não poderão interferir nos critérios e requisitos do casamento religioso, sendo vedado qualquer constrangimento a ministro de confissão religiosa ou violação às normas de seus templos. O objetivo dessa medida, segundo o relator, é garantir a proteção das instituições e ministros religiosos. O pastor Eurico citou trechos bíblicos na tentativa de demonstrar que as culturas antigas julgavam a homossexualidade um fenômeno repreensível e defendeu que o instituto do casamento tem a finalidade de procriação. A relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma de casamento e a sua consequente proteção especial pelo Estado, disse o parlamentar federal. Tentar estender o regime de casamento aos homossexuais é uma tentativa vã de mudar a realidade através das leis, acrescentou. Além disso, o relator classificou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais, DSM, da Associação Americana de Psiquiatria, APA, ou APA, em 1973, como o lamentável desfecho que se deu quando a militância político-ideológica se sobrepôs à ciência. Em menor número, parlamentares contrários ao parecer chegaram a abandonar a sala da comissão antes da votação final, na tentativa de evitar o quórum necessário, mas não foram bem-sucedidos. Deputados favoráveis. A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, diz que a proposta não retira direitos porque esses supostos direitos estariam amparados em uma gambiarra do STF, conforme ela mesma disse. Entre os apoiadores do projeto, houve consenso de que o tema já havia sido adequadamente discutido na comissão em reuniões anteriores. Essa foi a opinião, por exemplo, do deputado Messias Donato, do Republicanos. Já o deputado pastor Marcos Feliciano, do PL São Paulo, reclamou da quebra de um acordo que garantia a votação no dia 10 mesmo, dia 10 de outubro. Não dá para fazer acordo com eles, os deputados contrários ao projeto, criticou o parlamentar. Um grande abraço para você que segue meus endereços na internet, tem o blog, o Instagram, YouTube, Facebook, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Se inscreva, dê um like, compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar as informações e aí fica um diálogo bonito, né, entre você que está vendo aí, outra pessoa, mais outra e mais outra. Vai permitindo que muitas pessoas possam saber das informações que são interessantíssimas. Eu faço isso com muito amor para vocês. Agora eu quero dizer para vocês que a novela Reis está numa nova fase, uma fase diferente. A fase da novela agora, da série Reis, da Record TV, trata do rei Salomão. De segunda a sexta, a partir das 21 horas. De vez em quando eu vejo lá
né? Porque é muito interessante a vida do rei Salomão. Foi o homem mais rico do mundo no seu período. Então, vou falar algumas informações para você. O novo rei escolhido por Deus, Salomão, ele tem tudo para ter um reino de paz e prosperidade. Ele vai fortificar-se sobremaneira. Afinal, Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos, nos estatutos de Davi, seu pai, conforme primeiro livro de Reis, capítulo 3º, versículo 3º. Só que isso não vai significar que Gedidias, aliás, Gedidias é um dos nomes de Salomão. Gedidias está livre de conflitos. Ele não está livre de conflitos. Ninguém está livre de conflitos na vida. Nem ele, nem Davi, o pai dele. Então problemas surgirão, desafios. Tanto ao governar a grande nação e lidar com as nações que cercam Israel, quanto ao se deparar com a vida pessoal. O público antes acompanhou Salomão como um rapaz inseguro e que não se via na condição de substituir o grande rei Davi, seu pai. Assumir a coroa o colocou numa posição de desafio. É uma posição muito desafiadora, segundo o jornal Folha Universal. Numa matéria de Laís Kleiber. Qual a solução ele encontrará para os problemas, hein? Recorrer a Deus, buscando nele aquilo que ele viu que não tinha. Salomão não esperava que Deus fosse responder como respondeu. Então isso trará muitas coisas boas na vida do rei e no reinado dele, mas também coisas negativas. Tudo vai depender das decisões que ele tomar. Na nossa vida também. Tudo depende de nossas decisões. Um dos detalhes que muitos conhecem da história de Salomão é justamente o seu pedido por sabedoria a Deus para reinar, cuidar do povo e manter Israel seguro. Em Reis, esta sabedoria, continua o jornal Folha Universal, por vezes será sutil e muitas vezes se mostrará de maneira surpreendente diante de uma situação que ele nunca passou antes, que o pai dele nunca passou, diante de tudo que ele vai ter que enfrentar, da expectativa e até de desdém das pessoas. Eu também já passei nos últimos dias por uma situação que eu nunca tinha passado em meus 60 e poucos anos de idade, hein? E eu tive que tomar uma decisão. Às vezes é dura a decisão que a gente toma, mas é para o bem do outro. E é nesses momentos que começa-se a ver a sabedoria de Salomão, a sabedoria que vem de Deus e que o inspirou a escrever o livro Provérbios. Olha, o livro Provérbios é de uma grandiosidade para todos nós. Todos deveriam ler. Eu já li parte, mas não li tudo, porque é muita coisa, justamente muita sabedoria que vem de Deus e Salomão transferiu para o papel. Quando se fala de Salomão, a sabedoria não é a sua única característica. A Bíblia revela duas outras coisas. Salomão teve muitas mulheres e foi escolhido para edificar o templo que Davi desejou construir para Deus. No livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, o relacionamento de Salomão e Naamã nasce entre altos e baixos, relacionamento íntimo, além de uma gravidez e um casamento ocultado de todos. Esse relacionamento traz decepção, esperança, expectativa. Abisag entra na história além de outras esposas e concubinas. Abisag tinha sido a mulher que ficou com Davi, o rei Davi, nos últimos dias da vida dele. Ela cuidou dele quando ele estava acamado. Aí há quem
a considere esposa ou concubina dele, mas ela apenas cuidou, não houve, pelo que se estuda, relação sexual. E sobre o templo, essa é uma missão que Davi deu para o seu filho Salomão. Ele tem todas as coordenadas, sabe que sua missão principal como rei é construir o templo para Deus, e também vai haver desafios. Num processo de planejamento e de execução, até o momento que o templo será inaugurado, muitas dificuldades acontecerão. Parte do mistério da história já foi revelado, mas por que essa história está sendo contada ao filho de Salomão? Aqui é uma indagação do jornal aqui, através da jornalista que escreveu, né? Então, o negócio é você acompanhar, porque é uma história muito bonita. Por exemplo, Eclesiastes é conhecido como o livro do fim da vida de Salomão, que foi o homem mais rico, mais sábio e experimentou várias coisas, e no fim de tudo concluiu que era tudo vaidade. Olha, isso é importantíssimo. Livro Eclesiastes. Salomão foi o homem mais rico, mais sábio, experimentou várias coisas e no fim da vida descobriu que tudo era vaidade. Série Reis, eu estou acompanhando de vez em quando, né? Sempre não, porque eu não quero viciar-me em novelas como já fui no passado, né? Apesar de que é uma novela que fala da Bíblia, da história da Bíblia, mas tem os conteúdos também da liberdade poética. Então, de vez em quando eu acompanho na Record TV, às 21 horas, a novela Reis. Agora, né, tratando então da história de Salomão. Parabéns aos artistas e a todos que produzem a emissora, né, aqueles que escrevem, aqueles que trabalham nas câmeras. Parabéns. Não deixem de divulgar a palavra de Deus. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet. Temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 endereço geral, Paulo Roberto Maciel, 7919. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe para aumentar a divulgação dessas informações que são importantíssimas. Mega Sena estima prêmio de 12 milhões. E sorteio será no sábado. O concurso 2643 da Mega Sena, realizado no dia 10 de outubro, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não teve aposta acertadora de 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 02, 10, 29, 31, 56 e 59. A quina teve 39 ganhadores e cada um recebe mais de 44 mil reais. Os 2.457 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.004. A arrecadação total foi de R$ 29.953.940. O próximo concurso, número 2644, ocorre no sábado, 14 de outubro de 2023, com estimativa de prêmio de 12 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pela internet no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor novo após o aumento de mais de 10% em 30 de abril de 2023. Vamos ao futebol masculino. Vamos lá, jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você gosta de futebol? Então vamos lá, porque neste fim de semana não tem jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão na quarta-feira e na quinta. Quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023, jogarão
Grêmio e Atlético Paranaense às 19 horas na Arena do Grêmio. América Mineiro e Botafogo às 20 horas na Arena Independência. Coritiba e Cuiabá às 20 horas no Couto Pereira. Goiás e São Paulo às 21h30 no Serrinha. Bahia e Internacional, 21h30 na Arena Fonte Nova. Vasco da Gama e Fortaleza às 21h30 em São Januário. Na quinta-feira, 19 de outubro de 2023, jogarão Palmeiras e Atlético Mineiro, 19 horas no Allianz Parque. Cruzeiro e Flamengo, 19 horas no Mineirão. Santos e Bragantino, às 20 horas no Vila Belmiro. Fluminense e Corinthians, 21h30 no Maracanã. São os jogos programados para a 27ª rodada do Brasileirão. Amigos e amigas, vamos a atualidades aqui nos meus endereços telemáticos na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou Paulo Roberto Maciel Maciel. Inferno perpétuo, você sabe o que é? A Bíblia fala da condenação eterna para os ímpios, se não se converterem. É o popular inferno, a tormenta eterna, condenação perpétua. Gente, vai haver sim a condenação perpétua. Muitos às vezes não acreditam e vão pagar para ver. Essa condenação, esse sofrimento, essa dor, não terá fim. Será para sempre após a morte terrena. Vários especialistas nas Escrituras Sagradas confirmam essa possibilidade. Em Daniel 12, versículo 2, fala-se em vergonha e horror eternos. Em Marcos, capítulo 9, versículos do 47 ao 48, está escrito sobre o fogo que não se apaga. No Apocalipse 14, versículos do 10 ao 11, diz que o ímpio não terá descanso algum, nem de dia e nem de noite. E o diabo foi lançado no lago de fogo. Jesus fala nos evangelhos em choro e ranger de dentes e conta a parábola do rico e Lázaro, que se refere à tormenta eterna, também chamada de inferno, lago de fogo, lugar onde o verme não morre. Isso será a justa ira de Deus, como também aconteceu, por exemplo, no dilúvio ou com Sodoma e Gomorra, e até nos exílios que atingiram os hebreus. A explicação para isso é que Deus é, sim, misericordioso, mas é justo também. É fonte de toda a justiça pura e misericórdia. Pense nisso. É informação para refletir. A vidente e Santa Bernadette Soubirous. Ao nos reportarmos a Nossa Senhora de Lourdes, Deus nos convida para olharmos também para Maria Bernarda Soubirous, ou Soubirous, a vidente dessa aparição, a pessoa que teve o privilégio, a graça de ser o canal de Deus para nos comunicar a mensagem de sua mãe, a Virgem Santíssima. Maria Bernarda era de uma família muito pobre na França. O pai era assistente de uma padaria, que depois ficou desempregado e passou a fazer trabalhos avulsos. A família perdeu casa, perdeu tudo. A casa onde morava. E foram morar, sabe aonde? Num cubículo, que anteriormente era uma delegacia de vila. A moça era a mais velha de 9 irmãos. E para ajudar a família, ela passa a fazer pequenos trabalhos domésticos, sendo até humilhada nessas atividades. Ela poderia se comportar como vítima da sociedade, como tantas pessoas justificam hoje o seu comportamento, se dizendo vítimas de uma estrutura social, econômica, política. E vemos em Maria Bernarda uma pessoa realmente muito pobre, numa família de 9 irmãos,
sem chances de estudar, obrigado a passar por humilhações, muitas humilhações, mas com toda a dignidade e humildade de coração. Uma coisa que normalmente atinge o pobre é a doença. Por não ter como se cuidar, fazer tratamento, profilaxia, e a vidente contraiu doenças como asma, febre, tifoide, entre outras. A aparição de Nossa Senhora acontece num dos momentos de trabalho, quando Bernadette estava indo colher gravetos junto com amiguinhas para vender a donos de casas que precisavam da madeira para combater o intenso frio na Europa. Quando atravessou um riacho em Massabielle, ela sentiu um vento, uma brisa, que é o símbolo do Espírito Santo, o Espírito de Deus que sopra, se manifesta onde quer. É o símbolo da presença de Deus que se manifesta para aqueles que têm o coração aberto. Muitas vezes o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sopra, mas quem está com o coração fechado, revoltado, com ódio, com raiva, alimentando maldades, não ouve, não percebe. É uma pessoa surda aos apelos do Senhor Deus. Bernarda não é assim. Com o coração aberto, ela tem a visão de uma senhora vestida de branco, com um manto e uma faixa azul amarrada na cintura, símbolo de gravidez naquela região. Imediatamente vem a inspiração de quê? De rezar, de orar. Aí cria-se o espaço e a ambiência para que o Espírito de Deus possa se manifestar e falar. Ele se manifesta onde há oração, enquanto o espírito do mal se afasta. Na dúvida se o caso é de Deus ou não, se é do bem ou do mal, o correto é rezar, dobrar o joelho, fazer penitência, pôr-se na presença do Senhor. A pessoa não sabe de onde vem a manifestação ou no que vai dar, tem dúvidas. Então a orientação é rezar. Bernadette, diante do sobrenatural, não complicou a situação, mas teve a intuição do simples de coração. E fez o quê? Rezou. É a situação, é a atitude daquela que é humilde, que tem o coração de criança, como Jesus mandou que tivéssemos. Esses serão os primeiros no reino dos céus. E a cena da visão se repetiu por 18 dias diferentes, mas sem mensagem. Fátima teve mensagem. Guadalupe teve mensagem. Salete teve mensagem. A mensagem de Lourdes é Bernadette. Pois foi vendo a ela, que viu o invisível, o sobrenatural, que as pessoas se encantaram e despertaram para o toque da graça de Deus. Nossa Senhora pede para a moça cavar numa terra seca e árida, e ela obedece ao invés do espanto que seria próprio da nossa natureza, a fim de não expormos para outras pessoas. O que fez Santa Bernadette é o ato do coração do cristão, quando intui que está ouvindo uma manifestação do céu, a voz de Deus. Aliás, o padre da vila já havia ficado espantado com um caso envolvendo uma jovem semi-analfabeta. O pároco disse então para Bernadette perguntar à mulher da visão quem ela era. A menina volta então da aparição repetindo o que Nossa Senhora havia dito, a fim de não esquecer. Eu sou a Imaculada Conceição. E este era o dogma, proclamado há apenas 4 anos pelo Papa, algo que a menina não tinha como saber, pois não havia comunicação, notícia e acesso a informações como hoje. E ela foi repetindo, porque nunca tinha ouvido aquilo. E o sacerdote perguntou se ela sabia o que significava a frase, obtendo a resposta que não. Foi apenas o que ela mandou dizer, respondeu Bernadette ao religioso. Aí o padre creu que era verdadeira a aparição, tendo a consciência de que Deus estava se manifestando por meio de sua mãe. Por causa da obediência, a fonte de água que brota
da gruta de Massabielle existe até hoje, é inesgotável, com centenas de milhares de curas enormes que a própria ciência estuda e atesta. E há principalmente o milagre daqueles que visitam o local e se saciam da palavra e da Eucaristia. Essa moça, que depois das aparições foi perseguida, zombada e caluniada, resolveu entrar para um convento, ser irmã de caridade. E houve doença, perseguição e sofrimento também dentro da igreja, no convento. Algumas freiras questionavam se ela era mesmo vidente de Lourdes, dizendo que nas águas da gruta muitos se curavam, enquanto Bernarda estava enferma numa cama. Será que você é mesmo vidente? Olha, as pessoas se curam e você está doente. E instigavam-na com desdém, olha só, para que fosse à gruta beber da água e se curar. A resposta da santa, no entanto, sempre foi esta: Lourdes não é para mim. As águas da gruta de Lourdes não são para mim, e sim para o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Isso, gente, é humildade, pois essa moça teria todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, atitude muito comum nos dias atuais. Ou seja, não são as estruturas sociais, políticas, econômicas e eclesiais mal arranjadas, isso que vem de fora, que contamina e faz mal ao ser humano, mas é o que sai do seu coração. Então não são essas estruturas que fazem mal ao ser humano, mas é o que sai do coração. É do coração do homem, do ser humano, que sai a maldade, o pecado, a inveja, a idolatria, a mentira. É no coração do homem que o diabo age e o pecado impera. Por sermos livres, podemos resistir ao pecado e ao demônio com a graça de Deus. É pelo uso errado da liberdade que o ser humano entra em desacordo com Deus. Olha, eu transcrevi isso aqui, esse texto, de uma homilia de um padre sem nome, não tinha o nome no YouTube, não consegui identificá-lo, num canal chamado Estúdio Católico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu quadro Pergunta e Respostas, na internet, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor, ele fará para nós. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, ou Maranata, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Abrace, tome posse dessa graça de Deus que se humanou por nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós. E um dia eu quero viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, e me dê a vida eterna.